Então, assim, só um comentário rápido, Jarvis. Eu acho importante essa questão do projeto de extensão, o edital está aberto, porque eu acho que, às vezes, quer dizer, às vezes não, um projeto como esse tem que ter bolsista, tem que ter alunos vinculados institucionalmente para que eles possam dar, assim, aquele gás, né, que a gente precisa para que as coisas andem. Os professores estão vinculados às suas faculdades, mas os alunos, às vezes, muitas vezes, para ganharem mais, para encorparem melhor a participação, esse tipo de projeto é interessante. Então, vai pensando aí, compartilhando, tá? E a gente vai dando nossos pitacos. Mas é isso, gente. Nós temos Com uma hora certeza. até às 16 horas, não é isso? E então, o professor Leandro hoje está agendado para apresentar a pesquisa dele. E eu fico aqui só agora de ouvinte, tá, Leandro? Tá contigo, tá? Combinado. Vocês já conseguem ver a tela? Aqui no Meet, eu não... Sim. No Teams eu consigo ver a tela que eu estou projetando. No Meet eu não consigo saber o que é que está sendo projetado. Assim, está em modo de apresentação para vocês, né? Está. Perfeito. Perfeito. Então, vamos... essa pesquisa aqui, né, é uma pesquisa que foi... É um recorte já, né, do artigo, até o professor Jarvis teve, né, participou, nos deu a honra de participar como membro da banca, de um mestrando meu, que ele defendeu agora no final de dezembro, né, e o trabalho, né, a gente já trabalhou para que, de fato, pudesse, e é um tema que eu tenho interesse, né, de ter essa linha também lá dentro da UNP, e o tema que a gente trabalhou foi o componente de estrutura organizacional nas organizações judiciárias, né, e foi feito um estudo em um tribunal, no caso, o nosso tribunal aqui do Rio Grande do Norte. O meu orientando era o Dorian, foi o Dorian, né, ele desenvolveu, avançou na pesquisa, mas não é um tema que ele pretende continuar, porque ele, no meio do processo do mestrado, ele retomou a carreira dele de arquiteto, então a gente fez um trabalho em conjunto aqui, mas não é por isso que ele não está aqui apresentando, né, e eu vou ter a honra de compartilhar aqui com vocês. Bom, então, como é que está estruturada aqui a apresentação, tá? Tem a primeira parte da introdução, onde se tem isso tudo está organizado já no formato de artigo, como eu falei, um artigo que, inclusive, a gente quer publicar brevemente, para já ir fazer uma publicação associada ao nosso grupo. Então, temos uma primeira parte de contextualização e problema, em seguida a gente fala um pouco sobre os objetivos, entra na parte do referencial, fala de estrutura de forma geral e entra no recorte de estrutura para a administração judiciária. Em seguida, eu passo rapidinho aí pelo método aplicado, mostro, né, alguns dos resultados e a gente segue com o fechamento. Bom, então, primeiro ponto aqui, né, quando a gente começou a estudar o judiciário, a gente, né, fazendo essa associação, a gente vê que um dos importantes problemas, né, que tem hoje no judiciário, né, o problema da morosidade, do congestionamento. Inclusive o Gico Júnior, né, ele diz que ele chama, né, esse problema da morosidade e do congestionamento como uma tragédia do judiciário. E quando a gente olha para o relatório da Justiça em Números, o último, né, a sua última versão, a gente vê que a Justiça Estadual, dentre todos, né, os ramos da Justiça, ele é um que tem os maiores níveis de congestionamento, né? E é o que recebe também o maior número de processos, e aí tem uma taxa de congestionamento médio de 73,9%, né? E um tempo médio aí de tempo de baixa dos processos de 7 anos e 6 meses. Então, isso, né, chama atenção para a pesquisa, né, para entender como é que a estrutura organizacional, né, a teoria, digamos, de estrutura que está dentro do campo da administração pode apoiar para a gente resolver, né, ou colaborar na resolução de um problema do congestionamento. Então, dentro desse contexto, né, que a gente reforçou a necessidade de compreender isso que a gente chama de componentes de estrutura organizacional, que logo mais eu apresento para vocês, dentro do âmbito do judiciário, e aí vários teóricos, né,
da administração, a exemplo de Child, Hall, Mintzberg, Cardoso, né, eles dizem que a estrutura organizacional ela precisa garantir o ambiente adequado para a aplicação dos mecanismos de coordenação do trabalho. Então, compreender a estrutura, né, e esses componentes de estrutura podem nos ajudar e ser uma resposta aí, no sentido de, não uma resposta por si só, né, mas colaborar nesse processo da minimização do congestionamento. Então, a estrutura organizacional, né, ele tem relevância na pesquisa pelas possibilidades das abordagens que ele aborda. Então, é um tema da área da administração que ele permite, né, se relacionar com vários outros temas, não só da administração, mas de qualquer área, porque toda e qualquer organização, seja ela pública, social ou privada, ela funciona a partir de uma estrutura, né, de um modelo estrutural. E aí, né, citando aqui o nosso coordenador, dentro desse contexto né, das organizações judiciárias, tanto o professor Luciano, como o Gico Júnior, né, o professor Luciano também, não lembro aqui se aqui é o artigo, se é a sua tese, indicam, né, que essa pequena quantidade de pesquisas acerca das características funcionais indicam que ainda existem, né, poucas pesquisas acerca dessas características funcionais e organizacionais do Poder Judiciário, assim como a necessidade de soluções de governança que possam contribuir na redução do congestionamento e morosidade processual. Então, quando a gente olha para a administração, né, para a teoria e abordagem das configurações, é uma das abordagens que embasa a discussão, né, sobre estrutura organizacional, a gente vê que pode ser, né, ali um caminho que vai gerar insights que possam colaborar com a melhoria na gestão do judiciário e, consequentemente, na redução da morosidade. Então, qual foi o problema de pesquisa, né, que a gente trabalhou? Como os componentes de estrutura organizacional se configuram no contexto das organizações judiciárias. E, então, no objetivo geral, compreender o relacionamento entre os componentes da estrutura. Lá no referencial, eu vou falar de componentes da estrutura, aí vai ficar mais claro para saber o que é isso que eu estou chamando aqui de componentes. Então, compreender essa relação entre os componentes dentro de um contexto das organizações judiciárias, visando contribuir com subsídios que vão favorecer as soluções de governança para o setor, e dentro do trabalho, né, dentro da dissertação, a gente também buscou validar a escala de componentes da estrutura organizacional. Opa, travou? Parece que sim. Leandro, você nos ouve? Está travado o seu vídeo e sua fala também. Vou fazer contato por WhatsApp. Oi, voltei? Oi, Leandro, volta um pouquinho que travou aqui, os últimos segundos. Ah, beleza, foi uma quedazinha aqui, mas não me machuquei, não. Vocês ainda veem a projeção? Tá, projeção. Sim. Objetivo geral. Na tela, objetivo geral. Agora voltou para o início. Joia. Vocês deixaram de me escutar onde? Aqui no objetivo? Isso. Bom, então, eu acho que estava falando na parte da validação da escala, né? Que eu acho que foi quando caiu. Então, dentro dessa compreensão, né, do componente da estrutura no judiciário, a gente procurou também né, no trabalho do Dorian, validar a escala de componentes da estrutura organizacional para a Excel. Eu criei, né, uma primeira versão dela na minha dissertação, que a gente chamou aí de um estudo exploratório ainda, e na tese eu pude confirmar, né, e validar essa escala, e o Dorian procurou no trabalho dele validar a escala apenas para o contexto de organizações judiciárias. Então, em termos de objetivo específico, caracterizar a estrutura organizacional e seus componentes no contexto da administração judiciária, validar a escala de componentes, né, a Excel, no contexto das organizações judiciárias, testar a validade convergente e composta. Aqui são técnicas estatísticas que mostram a adequação da escala
e relacionar esses componentes da estrutura no âmbito, né, da administração judiciária. Então, só reforçando aqui alguma literatura de estrutura organizacional e administração judicial, porque ele valida, né, para um contexto específico, uma ferramenta, e é uma área que carece, né, ainda de instrumentos nesse sentido. Ele poderá apoiar as organizações judiciárias e seus gestores, oferecendo elementos para colaborar em soluções de governança, a partir da compreensão dessas relações. A gente pode tirar vários insights, né, que apoiam aí na governança, e colabora também com profissionais da área, considerando que a Excel né, foi adaptada à área. Falando rapidinho aqui do referencial, como é que a gente entende dentro do trabalho, né, o que é estrutura organizacional? Ela é um contexto, né, digamos assim, um ambiente onde se interage pessoas e processos com vistas a alcançar os objetivos organizacionais. Então, quando a gente está falando de estrutura organizacional, a gente não está falando do desenho de um organograma, mas a gente está falando de um ambiente organizacional, ou seja, a organização como um todo, e a interação entre pessoas e processos para que essa organização ela possa ter os seus resultados. E aí, né, recortando para a abordagem das configurações, que é uma das formas de se estudar a estrutura, e é a que a gente aborda, né, que é a base fundamental da Excel, a gente trata de um conjunto, né, de atributos específicos que são identificáveis e que são analisados de forma integrada para compreender a estrutura organizacional. No slide seguinte vai fazer mais sentido, mas a abordagem das configurações é a seguinte forma. A gente vai ter uma organização que ela é mais burocrática, mais especializada, mais departamentalizada. A gente vai ter outra organização que ela é menos departamentalizada, ela é mais descentralizada e assim por diante. Então, essas configurações, esse conjunto de atributos, que é o que a gente chama de componentes da estrutura, é o que vai dar aí o tom, digamos assim, de funcionamento da organização. Isso que a gente está chamando de atributos é o que no trabalho, né, esse Trigueiro Fernandes foi minha tese, a gente chamou de componentes da estrutura organizacional, e o autor principal, né, no mundo, o maior pesquisador dessa área é o Mintzberg, ele chama de parâmetros do design. E a Excel, ela contempla 6 atributos. Então, o que são esses atributos, né, que eu estava falando? São esses 6, a formalização, treinamento e internalização, departamentalização, descentralização e hierarquia organizacional. A gente está falando da análise concomitante desses 6 elementos. Então, a abordagem da configuração permite que a gente compreenda que a gente vai ter organizações que elas são mais formalizadas, elas têm menores ou maiores níveis de treinamento e internalização, que ela pode ter mais ou menos departamentalização, mais ou menos descentralização, mais ou menos hierarquia e mais ou menos comunicação, e isso, né, o conjunto desses 6 fatores aí, desses 6 atributos, vai definir o tipo de estrutura organizacional que essa organização possui. E a gente sabe, a literatura já aponta alguns caminhos de qual a melhor forma, né? Então, a gente sabe, por exemplo, e aí, claro, cada organização ela tem um cenário diferente, mas a gente sabe, por exemplo, que quanto mais departamentalizado é uma organização, no geral, pior é o seu desempenho. Mas por que pior o desempenho? Porque quando a gente cria departamentos, quando a gente divide demais, se aumenta, né, a necessidade de novos recursos, aumenta a necessidade de investir mais no processo de comunicação, dificulta o processo de integração, que é um fator extremamente importante para a performance organizacional. Então, tudo isso, né, é o que a gente estuda quando a gente chama aí, né, dos atributos ou dos componentes da estrutura organizacional. E foram esses 6, né, que esses 6 é o que compõem o modelo da Excel, né, que é o modelo que eu
comecei a trabalhar na minha dissertação e validei na tese de doutorado. Então, dentro da estrutura organizacional, né, na administração judiciária, e mais uma vez citando o professor Luciano, né, ele aponta que nos estudos sobre gestão e governança no universo judiciário, diversas dimensões devem ser consideradas, incluindo uma perspectiva pluridisciplinar. Ou seja, aí se eu estiver interpretando aqui errado, viu, Luciano, pode dizer, mas, né, lendo o trabalho, o que a gente entende é que para que a gente possa ter uma gestão correta do judiciário, não pode ter uma visão unidimensional, né? A gente precisa ter o apoio e a fundamentação, né, diversas áreas, a exemplo do nosso grupo aqui, né, que a gente tem a área do direito, a gente tem a área da administração, temos a área da demografia, e diversas outras áreas são importantes para que a gente possa construir, né, essa visão sobre a gestão e a governança no judiciário. Sendo, então, essencial considerar a complexidade da área, as relações de poder e interações sociopolíticas, que é inerente à dinâmica funcional das organizações de justiça, que é outra coisa também. A gente precisa ter a visão pluridisciplinar, mas é extremamente importante que a gente possa compreender as especificidades da área também, né? E Chaves 19 e Gico Júnior também afirmam que entre os principais problemas gerenciais no judiciário estão os desdobramentos que aí associado à alta demanda e da morosidade nas respostas, os quais, né, não conseguem, segundo os autores, não podem ser resolvidos com as atuais ferramentas de soluções de governança. Então, a gente pode dizer que a área carece de ferramentas que vão apoiar a sua governança, mas não são governanças simplesmente criadas de qualquer forma em qualquer área, são governanças que levam em consideração a complexidade, as relações de poder e sociopolíticas que são inerentes da dinâmica, né, do contexto judiciário. Então, são ferramentas que levem tudo isso em consideração. E aí, né, para a gente compreender um pouco, né, dentro disso tudo, e aquele elemento, né, da taxa de congestionamento, esse daqui é um gráfico adaptado do relatório Justiça em Números, onde a gente tem aqui as taxas de congestionamento, né, dos tribunais estaduais, e aqui do lado a gente tem o recorte, né, do tempo de execução ou tempo de baixa aí nos processos também da Justiça Estadual. E sobre a estrutura, né, do Judiciário, né, citando Rocha, 95, também a Justiça, no geral, né, ela aplica nas suas unidades um modelo de estrutura burocrática weberiana, então um modelo mais burocrático, mas só que o modelo burocrático ele pode ter diversos formatos e composições de componentes, né? Os componentes eles podem se comportar de forma diferente, é o que a gente precisa entender, né? Essa composição. É um modelo que ele é verticalizado nas suas funções, porém como ele tem essa divisão em ramos, né? Justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, enfim. Então, em certa parte da estrutura, a gente também consegue enxergar uma certa horizontalização. Então, é um modelo que ele é verticalizado, como a gente vê aqui, mas ele apresenta certa horizontalização a partir do momento que ele tem uma divisão em ramos. E, encerrando a parte do referencial, né, outro ponto que é bem importante que a gente possa considerar é que dentro do estudo, né, de Sadek e Oliveira, Oliveira é o Leonel, que a gente também teve o prazer de conhecer e conversar um pouco sobre isso. Quando eles falam, né, sobre essa reforma do judiciário brasileiro, eles dizem, né, que 3 enfoques analíticos precisam, né, ou podem, na verdade, podem ser associados aos componentes da estrutura organizacional. Então, quando a gente faz um recorte, né, desses 3 aspectos, ou esses 3 enfoques, que a gente pode analisar na reforma aí, aos componentes da estrutura organizacional. Então, por exemplo, o primeiro enfoque, né, aqui da jurisdição política constitucional, que ele trata sobre a criação de normativos, né, que devem ser adotados por todo o sistema judiciário,
como uma forma de padronização, esse enfoque aí está totalmente associado ao que a teoria da administração, né, a teoria da estrutura organizacional, digamos assim, trata sobre o que é formalização. O outro enfoque, né, o outro pilar, digamos assim, dessa reforma gerencial do judiciário brasileiro tratou sobre os elementos de controle externo do Poder Judiciário. E o que é que trata isso? Dos instrumentos de controle que possam viabilizar a gestão dos tribunais no que tange seus recursos humanos, financeiros, orçamentários, tecnológicos e operacionais. Quando a gente olha esse conceito, a gente vê que ele se associa a outros 4 elementos da estrutura, que é o treinamento e a internalização, porque os recursos humanos tratam dessa parte, né, do processo de capacitação das pessoas, a departamentalização, que é a organização, né, do funcionamento desse setor em diversas áreas, a hierarquia, né, que está associada aí também à questão da estrutura, e a descentralização, que é o processo de como é que o poder de o acesso à justiça, né, que trata do aumento dos instrumentos de comunicação e da qualidade do atendimento, incluindo também, né, toda a questão do acesso à justiça pelo formato eletrônico também, né, e isso tudo está associado aí ao elemento, né, ou ao componente da comunicação. Então, ela foi aplicada, né, em 60, isso daqui foi uma pesquisa que a gente começou a aplicar, né, ali no início de 2015, e a pesquisa se estendeu até 2016, foi aplicar, e, né, a gente foi uma pesquisa coordenada pelo professor Medeiros, né, o professor Luciano, a gente teve também a honra de participar. Então, foram, né, envolvidas aqui 65 marcas do Poder Judiciário Estadual, hoje são menos comarcas, que foi resultado, inclusive, desse projeto, né, no estudo que a gente fez na projeção da demanda judicial, a gente viu que não era necessário manter as 65 comarcas, como estavam considerando a demanda, sendo coletados um total de 687 observações válidas para o tema de estrutura organizacional. O instrumento, né, de estrutura, ele tinha 24 questões, onde cada um dos componentes ele tinha 4 questões associadas. A gente mensurou a formalização a partir de 4 perguntas, a gente mensurou a hierarquia a partir de 4 perguntas, e elas se estendiam no que a gente chama de uma escala tipo Likert de 6 pontos. Quando você tem um ponto, né, discordo totalmente, ali mais próximo do 1, e no mais próximo do 6, eu concordo totalmente. E para analisar os dados, a gente utilizou algumas técnicas estatísticas, né, análise fatorial confirmatória, e com um método, né, de estimação da máxima verossimilhança, que é um método básico, né, o método mais usual aí quando a gente faz uma AFC, o alfa de Cronbach, né, para ajudar a gente a compreender a consistência dos fatores, para dizer aquelas 4 questões, de fato, elas estão medindo a mesma coisa. E os testes de validade convergente e validade composta, que vai dizer para a gente, né, ou de acordo com o resultado dele, de fato, isso daqui está refletindo um modelo que pode ser encontrado na população. De fato, isso daqui está alinhado com a literatura. E aí aqui eu parto para algumas, né, para os resultados. Então, no primeiro momento da pesquisa, o que a gente fez foi identificar a consistência interna de cada uma dessas, o que são essas dimensões latentes? São os nossos 6 atributos, são os nossos 6 componentes. Então, a gente verificou essa consistência interna e diz para a gente, é verdade, essas 4 perguntas que você colocou aí, de fato, elas estão procurando medir a mesma coisa, né? Quando a gente aplica essa técnica para, de repente, eu quero medir sobre, né, medir a qualidade, digamos, de uma fruta, de banana, só que minhas perguntas estão avaliando melancia, limão, laranja. Então, o que essa ferramenta ajuda para a gente a dizer, de fato, você só está medindo a qualidade da banana ou não? Não, você não está medindo, digamos assim, for o questionário, né, o instrumento, melhor vai ser esse índice.
Foi isso que a gente utilizou. Em seguida, a gente partiu para análise fatorial confirmatória, que é quando a gente analisa isso tudo de forma conjunta, para, de fato, para saber, esses 6 elementos aí que você está falando é tudo, de fato, de estrutura organizacional ou não, esses 6 elementos não são de estrutura organizacional. E aí, como eu falei, a gente fechou com os testes de validade. Aí, só para que vocês possam, né, compreender, aqui é o questionário, né, e aqui a primeira parte da pesquisa foi a validade, a análise da consistência interna. Então, a gente tinha essas 4 afirmativas, né, que 687 pessoas responderam, para cada uma delas tinha uma escala de 1 a 6, e aí, no final, quando a gente roda os dados, e essa escala aqui do alfa de Cromba, né, que vocês estão vendo esse númerozinho, ele precisa ser maior do que 0,7, né? Se esse número ele é maior do que 0,7, significa, você está medindo bem, né? Você está medindo só banana, você está medindo só melancia, você não está fazendo aí uma salada de frutas. A ideia da consistência interna é avaliar isso de forma separada. Então, mesma coisa para comunicação, bom resultado, descentralização também, treinamento e internalização também, departamentalização e hierarquia, né, foi o menor dos índices do alfa de Cromba, mas ainda assim superando o 0,70, que é o limite que a literatura indica como aceitável, né? Isso tudo, então, indica para a gente, né, que todos esses 6 atributos, eles têm consistência interna e eles estão adaptados aí ao contexto da administração judiciária, pelo menos na primeira avaliação. A gente, para garantir isso, a gente precisa fazer os testes e apresentar o final. Um outro ponto aqui, essa figurinha bonitinha aí, que a gente olha, às vezes, dizer, o que danado é isso? É a nossa análise fatorial confirmatória. O que é que a gente está fazendo aqui? Tá? Só para explicar rapidinho. Cada círculozinho desse é o que a gente chama de variável latente. A gente não consegue medir, mensurar ela diretamente. A variável latente, ela é mensurada pelas variáveis observáveis. O que são as variáveis observáveis? É cada uma dessas frases, cada uma dessas questõezinhas aqui. E como é que a gente mensura isso? Na hora que a pessoa responde lá entre 1 e 6, por exemplo, que foi a escala que a gente adotou. Então, aqui a gente tem a variável de hierarquia e aquelas 4 variáveis de hierarquia que tem lá no modelo. Aqui a gente tem a variável de formalização e aquelas 4 questõezinhas, né, sendo representadas pelos quadros aqui. E dentro dessas setinhas que a gente tem aqui, o que a gente está fazendo é estabelecendo correlação, ou seja, a gente está avaliando a relação de cada componente da estrutura ou de cada atributo entre todos. Então, tem muita seta assim porque eu precisava ligar todo mundo com todo mundo. Então, por exemplo, aqui embaixo, comunicação. Eu ligo comunicação com treinamento, eu ligo comunicação com formalização, eu ligo comunicação com hierarquia, com departamentalização e com descentralização. A mesma coisa para cada uma delas. E aí, como é que a gente faz para avaliar se esse modelo ele é bom ou se ele não é? Aí a literatura dá para a gente uma série de parâmetros, né? Uma série de índices que a gente precisa avaliar. Que é o que a gente tem nessa tabelinha aqui de lado, tá? Aqui é uma parte, digamos, mais estatística do modelo, mas depois eu vou logo para a parte de interpretação. Então, a gente tem aqui, o Q quadrado sobre o grau de liberdade, a RMCEA, o CFI, todos são indicadores que a gente utiliza para saber. E aí a literatura vai e diz, a gente não precisa entender diretamente como chegar nesse cálculo, mas o que a gente precisa ver é avaliar. Então, por exemplo, Q quadrado sobre igual a liberdade, se ele é menor do que 2, ele é considerado bom, mas se ele está entre 2 e 5, ele é aceitável para o trabalho continuar. Então, vejam que o resultado aqui foi 2,96, então é um resultado aceitável. O RMCEA precisa ser menor ou igual que 0,8, a gente alcançou 0,054. Então, quando a gente observa aqui, todos os índices, eles reportaram, né, resultados considerados aí bons pela literatura, tanto dos índices que avaliam, o RMCEA, por exemplo, ele avalia o resultado na população, ele compara
esse modelo que está aí, né, com um pior modelo, ele diz, de fato faz sentido, ele é um modelo que é bom ou é um modelo que não é bom, que a gente não pode trabalhar ele para, né, um modelo que ele não pode ser representado ou pode representar a população de forma geral. E aí, antes da interpretação, e só trazendo aqui também os testes de validade convergente e composta, o teste de validade convergente, que é o que a gente chama de VEM, que é a variância extraída média, ele precisa ser maior ou igual a 0,5, e a validade composta, ela precisa ser maior do que 0,7. Quando a gente olha aqui rapidinho, a gente já vê que o modelo também superou todos esses pontos. E quando a gente olha aqui nessa última linha, ó, que é o modelo completo, que é a interação de tudo, a gente também vê que ele supera em todos os índices o que a literatura recomenda. Então, o que é que isso diz para a gente, né? Que o VEM, né, ser maior do que 0,50, indica que a escala, ela tem consistência com a teoria, ou seja, a escala, ela está referindo, né, consegue se associar ao que a teoria diz, o que é estrutura organizacional, e a validade composta, que é o FC, como ela também supera o valor mínimo, permite que a gente conclua, né, que as variáveis observáveis, ou os atributos, né, ou os componentes de estrutura, ele mede exatamente aquele componente de estrutura que ele se propôs a medir. Né? Eu me propus que isso daqui avaliasse a qualidade da melancia e, de fato, isso está avaliando a qualidade da melancia. Né? Eu me propus que isso avaliasse formalização das organizações e isso, de fato, está avaliando a formalização das organizações. Então, em linhas gerais, né, quando a gente vai associando algumas interpretações que a gente pode fazer, por exemplo, a relação entre formalização e departamentalização, que é aquela figurinha que eu mostrei anteriormente. A gente vê que o formato de departamento atual da Justiça, né, que segundo Rocha é verticalizado nas suas funções, pode afetar negativamente a necessidade de avanço na formalização, fator-chave da reforma do judiciário. Então, eu tenho uma justiça muito cheia de departamento, isso está impactando de forma negativa a minha formalização e, consequentemente, isso é ruim porque a formalização é um dos aspectos chaves lá que a reforma do judiciário colocou, né, que é o processo de padronização. Quando a gente olha, por exemplo, a relação aí de departamentalização com formalização, a gente viu, né, que para que os tribunais vençam os problemas de morosidade apresentados por Chaves, por Andrade Joia, por Rico Júnior, é necessário avançar os mecanismos de padronização das atividades e na melhoria da distribuição dessas atividades por meio da descentralização. Ou seja, para que a gente possa melhorar esse processo de padronização, a gente precisa também trabalhar dentro do judiciário processos de descentralização. A gente avaliou também, né, que isso é um resumo das relações, tá? Comunicação e formalização, então, o uso de sistemas de informação, né, que é um processo de comunicação, a exemplo dos processos judiciais eletrônicos, né, de acordo com Andrade e Joia, é essencial para aumentar a produtividade e reduzir o problema de congestionamento dos processos da justiça, sendo igualmente necessário para tornar as rotinas e o comportamento regulamentado e normatizado. Então, de fato, a gente precisa investir, e é o que está acontecendo no judiciário, né, na utilização dos processos judiciais eletrônicos, porque isso, de acordo com o que a pesquisa tem apontado, e também o resultado da pesquisa de Andrade e Joia, e outras pesquisas, né, e o próprio resultado empírico tem apontado, é que o processo judicial eletrônico, ele traz pode colaborar nesse processo de redução do congestionamento. Quando a gente fala de treinamento e comunicação, né, para que essas organizações elas fluam de forma mais efetiva e garantam essa assertividade dos processos, se torna essencial, quando a gente olha a relação entre treinamento e comunicação, que as normas e os padrões de comportamento, eles precisam ser difundidos e adquiridos por todos da organização, ou seja, o magistrado, o assistente, né, o assessor, o técnico judiciário, todos precisam compreender esse processo, né, dos padrões do comportamento do judiciário. E a comunicação, né, e a relação aí entre três elementos, comunicação, hierarquia e formalização, a gente consegue perceber que quanto mais hierárquica a estrutura, maior também será a necessidade de padronização e normatização dos processos. Ou seja, se a gente tem uma estrutura que ela é de fato verticalizada,
a gente precisa acelerar na padronização de processo e na sua normatização, porque isso vai ajudar que a informação ela flua melhor e teremos, então, uma operação que ela é mais eficiente. Então, esse é um outro ponto importante da pesquisa. E aí, fechando a apresentação, acho que eu me estendi muito, o que é que os resultados apresentados, né, os resultados apresentados permitiu evidenciar, né, e compreender a estrutura organizacional no contexto da administração judiciária, e a gente viu que tem consistência interna em cada um dos fatores. Sobre o objetivo específico 2, né, os resultados da FC, do modelo estrutural, mostrou índices que reportam, em sua maioria, valores considerados muito bons pela literatura, permitindo a gente partir aí pela, né, validação do modelo Excel para a realidade judiciária. Sobre o objetivo 3, né, os testes de validade convergente e validade composta, eles permitiram evidenciar o alinhamento da escala, a teoria e a consistência de seus fatores. Sobre o objetivo 4, né, as relações entre componente e estrutura organizacional, levaram ao entendimento que a configuração organizacional dos tribunais, a partir dos componentes da Excel, podem viabilizar melhoria nas soluções de governança indicadas para os tribunais. E, de forma geral, a gente conclui, né, que a Excel, que é essa escala que a gente estudou aqui, ela é válida para o contexto da administração judiciária, considerando que o modelo apresentou índice de ajustamento satisfatório, precisão evidenciada pela validade composta e adequação da escala teoria confirmada pela validade convergente. Além disso, né, a ferramenta validade adaptada ao contexto judiciário também poderá colaborar com soluções de governança, visto que ela consegue né, trazer um pouco dessa complexidade do setor, as relações de poder, né, e dentro do judiciário e suas interações sociopolíticas dentro dessa dinâmica do contexto funcional. Aqui são as referências, e aí eu fico agora à disposição e peço desculpa que eu acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu queria. Heleno, muito bom. Evidentemente que com alguns recursos metodológicos que você utilizou, que são próprios de administração, eu não sou muito familiar. Já é um problema que eu venho sofrendo lá no grupo da UNB, também é um grupo de administração, e às vezes eu sofro um pouco com o próprio modelo analítico, né, da administração. Mas, no geral, a minha dúvida que ficou no teu trabalho foi o seguinte, assim, eu não consegui perceber bem o TJ, sabe? Pelo que eu vi lá, o título anuncia um estudo de caso. Não sei se na apresentação você deixou o TJ um pouco fora. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco sobre a experiência da pesquisa no TJ. Eu sei que você falou lá das comarcas e tal, mas aí o teu modelo aí implica uma série de outras dimensões, né? Comunicação, formalização. Aí eu te pergunto como é que foi analisar o TJ por esse ângulo, né? Que a gente sabe que os tribunais de justiça em geral são bem complicados, né, em termos de governança interna, né? Como é que você avaliou isso nessa pesquisa aí com o teu mestrando? De fato, esse primeiro momento da pesquisa, a gente teve essa preocupação, né, de entender algumas das relações, mas no primeiro momento a gente meio que se preocupou mais com a questão metodológica de validação do modelo, né, da Excel para o contexto judiciário, para que a gente pudesse avançar na pesquisa, né, e a gente ter próximas pesquisas que a gente possa compreender e mergulhar, de fato, na realidade do judiciário, né? Então, o trabalho em si, ele traz pouco dessa percepção, né, empírica do que a gente vivenciou dentro daqueles 2 anos que a gente ficou lá no TJ. Mas, quando a gente vê, por exemplo, né, que hoje o TJ, ele começa a reduzir, né, a questão da departamentalização, criando, né, um modelo piloto de secretarias únicas, que já, né, começou a implementar, acho que tem 1 ou 2 casos que está implementando. Eu não sei se eles leram, na época, o nosso relatório, que a gente indicou, um dos pontos que a gente indicou foi esse, né, quando a gente, resultado na época, mas a gente vê que, de fato, esse modelo menos departamentalizado, para abordar um dos aspectos, né, da relação, menos departamentalizado e ampliando o processo de integração, vai melhorar na comunicação, e eu acredito, né, com base no que o modelo está trazendo e nos testes que estão sendo feitos pela
judiciário, que além da redução de custos, né, você vai ter várias não, né, secretarias maiores dentro do judiciário, a gente vai ter resultados de eficiência melhores também, né? Uma das coisas que a gente consegue enxergar nesse modelo, na hora que a gente vê a relação ali de departamentalização com desempenho. Pois é, foi até bom você tocar nesse ponto, porque às vezes também eu coloco isso no grupo de pesquisa lá da UNB. Às vezes, assim, é importante dar os exemplos, porque os exemplos ajudam a gente a pensar, né? Eu não vou monopolizar a fala, não, tá certo? É porque eu estou tentando estimular os demais, tá? Por exemplo, um ponto que a gente podia estudar, pessoal, é a questão da unificação de secretarias. Porque, por exemplo, o sentimento que eu tenho, meu sentimento pessoal, e de muitos magistrados que eu conheço, é de que isso vai ser muito ruim para a justiça brasileira, que é o contrário do modelo que você prevê, né? Menos departamentalizado, mais horizontalizado, porque há outros componentes que às vezes os modelos da administração não conseguem perceber, né? Que são modelos que sofrem influência de variáveis que o cara da administração não pensa. Por exemplo, o entendimento do magistrado, a liderança do magistrado, e dependendo do magistrado que vai liderar a secretaria unificada, ela pode ser completamente prejudicada. Quem será esse magistrado? Que critério o tribunal vai utilizar? Porque a hierarquia weberiana, ela é muito bonita na teoria, mas ela implica um reconhecimento da instituição, da competência. No fundo, a minha leitura do modelo weberiano é um modelo meritocrático, da competência, né, na escolha dos membros da organização. E aí eu acho, sabe, que a gente podia pensar, já a partir desse seu exemplo, colocar no radar, eu peço a Mariana que lembre a gente na ata, eu acho que é um modelo interessante esse de estudar a centralização das secretarias, as unificações. Tem casos em alguns estados que a gente poderia estudar, inclusive, sei lá, até viajar para fazer uma pesquisa lá, sabe, ouvir as pessoas, e ver, por exemplo, o X-Trabalho agora está discutindo isso também, se vai centralizar ou não. E não é unanimidade. Eu acho que nessas conversas aqui a gente também pode pegar algumas ideias e, de repente, convencer alguns cristãos aqui a dizer, olha, eu vou trabalhar nisso aí. Tá? Mas eu acho que esse é um tipo de trabalho que dá para fazer uma interseção aí de direito e de administração. Né? E quem sabe até já pensar em termos de população organizacional, sabe? A gente pode pensar também em alguma coisa assim. Porque, assim, eu acho, sabe, gente, que esse é um dos pontos mais críticos hoje da reforma interna do judiciário, é o repensar dos seus modelos de secretaria. Né? Foi uma coisa que, nossa pesquisa no TJ não avançou muito naquele momento, assim, foi uma coisa muito... Mas eu acho que a gente poderia colocar isso no radar, sabe? Porque talvez a gente não confirme essa hipótese na percepção do usuário. Talvez o usuário não concorde com o modelo. Eu concordo, mas assim, eu acho que isso abre para a gente, de fato, um campo muito prático de estudo e acho que uma contribuição bem importante no processo da justiça. Eu, particularmente, assim, claro que são instituições totalmente diferentes, né? Mas a gente teve um pouco desse paradigma quando a gente trabalhou uma pesquisa que a gente foi discutir um novo modelo estrutural para o Sistema S. E lá a gente trabalhou um pouco, não eram secretarias, né, mas a gente foi tornando algumas áreas maiores, né, usando esse contexto de unificação também. E eu acho que a discussão vai passar aí não só pelo formato do que as pessoas, né, enxergam, mas também, por exemplo, não adianta a gente unificar as secretarias se a gente não tiver uma modificação da forma como os processos devem acontecer. Quando eu falo de processo, eu falo de fluxo de trabalho. Então, isso vai gerando também, né, e um fluxo de trabalho que leva em consideração toda essa complexidade de uma gestão de uma organização judiciária. Então, acho que é um ponto que é relevante, sim, acho que isso gera e pode gerar diversas discussões, né, de cunho prático, inclusive, de a gente estudar os modelos no tribunal,
e de repente até a gente vê o que pode dar certo, o que pode dar errado e o que é que precisa ser feito para, né, também que pode colaborar para funcionar. Eu, particularmente, assim, vendo de fora, né, e, claro, trabalhando algumas questões, eu acho que pode funcionar, dependendo, claro, da forma como o fluxo de trabalho for organizado. Porque também, se não for bem organizado, bem estruturado, não tiver os componentes ali de estrutura bem configurados, isso vai virar o que a burocracia virou, né? A burocracia ela foi criada como modelo ideal e, na verdade, hoje é sinônimo de atraso, né, de ineficiência. Da minha parte, primeiro parabenizo a apresentação do Leandro, muito, muito bacana, também tive essa honra de participar da banca de mestrado desse tema com o Leandro, né, recebi esse convite, participei no final de dezembro, e eu acho que o desafio do trabalho interdisciplinar, sendo breve, que é esse, né, quer dizer, imaginar esse fluxo de trabalho que o Leandro está falando, essa demanda que tem de mudanças nas secretarias, algo identificado por aqueles que são do judiciário, e estudar e identificar essas lacunas, mas também ter em vista a organização dessa oferta e da demanda da população, que o Luciano comentou. Eu acho que essa é a interdisciplinaridade e um trabalho prático que é o primeiro que a gente vislumbra que motivou a nossa união. Acho que é isso, né? A gente tentar entender essas lacunas por secretarias e, quando for identificar essas lacunas, ele correlacionar, até estatisticamente mesmo, né, com o perfil dessa demanda, né, com o perfil da demanda da população. Eu acho que é isso que é mais bacana também, que é esse denominador, né? Entender o quanto que temos tentar identificar as diferentes estruturas organizacionais, as lacunas de cada secretaria, de cada órgão, cada comarca, e em face à questão da oferta, mas em face também da demanda da população, e aí entra a demografia. Eu acho que o caminho é esse. Muito bom, Javes. Bom, agora vamos passar a palavra para os demais. Quem quer falar, a palavra está franqueada, como se diz. Enquanto o pessoal vai pensando aí o que perguntar, pode perguntar também, assim, pode dizer para o professor Leandro, olha, não entendi, gostei muito da sua apresentação, eu simplesmente não entendi nada, certo? Especialmente a turma de direito, olha, eu sofro muito com isso nesse grupo de administração na UNB. O pessoal apresenta esses modelos, depois faz uma estatística de regressão linear, eu fico olhando, muito bacana, variável independente, variável dependente, eu fico só observando, diz, olha, tem que fazer um curso um dia. Mas o que importa para mim é discutir o resultado, porque daí o resultado eu posso dialogar com o resultado, porque o método, cada ciência tem seu método. Eu não tenho como discutir com o Javes aqui o método demográfico que ele usa. O que a gente vai tentar contribuir é com alguns aportes, com questionar, por exemplo, a validade dos resultados, assim, e isso vai construindo maior solidez de pesquisa, mas também fica tranquilo. Ontem, só enquanto as meninas pensam que quem está com a gente é o Rodolfo, né? Pensam que perguntar, Pedro. É o seguinte, ontem eu conversei com Mariana, teve aqui em casa ontem, a Mariana Buquerque, para discutir o trabalho de mestrado que ela quer submeter, né, um projeto de mestrado. E eu dizia lá ontem que uma das questões importantes, que tem a ver com o trabalho que o Leandro apresentou, é o seguinte, o judiciário ele é muito segmentado, sabe, é uma coisa que a gente precisa também entender, a opção que o Brasil fez por essa segmentação, é uma opção bastante complicada, né, por isso que na minha tese eu insisto nessa imagem do arquipélago, porque é muito difícil você padronizar, como o Leandro está defendendo no modelo que ele trabalha. A padronização depende muito do engajamento, da coesão organizacional. E a gente não vê essa coesão. E agora, por que ela não existe é uma grande questão. E aí, o que a gente discutiu com Mariana? Mariana pesquisou agora, no TCC dela de graduação, pesquisou a política pública da valorização do primeiro grau de jurisdição no TJ e no TRT. Foi uma pesquisa bem interessante que ela vai apresentar aqui, mas talvez seja até a próxima, já que o professor já agendou para o dia 26, a gente pode até pensar, Mariana, aqui na próxima. A Régia também tem um trabalho empírico que ela também vai apresentar. Mas, assim, a ideia que eu tive com a Mariana ontem, que de repente ela pode até falar um pouquinho sobre isso, mas seria verificar a possibilidade de uma análise
de como o órgão central, por essa padronização, que é o CNJ, tem exercido essa tarefa de controle. Porque uma das grandes questões é o seguinte: se o CNJ existe para estabelecer políticas públicas, a gente também precisa pensar, já que no TCC ela verificou que a política pública não é cumprida, e de maneira grosseira até, depois a Mariana vai falar, de maneira grosseira. Como é que se controla, então, quem não cumpre a política? Porque daí, sabe, Leandro, eu acho que vai colocar de maneira bastante desnudada o grande problema que a gente tem, é que o modelo estático é uma coisa. A pesquisa precisa entender a dinâmica desse modelo. E é o que eu sugeri a Mariana, que tentasse construir um projeto nessa linha. Estudar todos os procedimentos de cumprimento e de decisão que o CNJ tem e verificar que nível de controle ele exerce. Porque senão a gente vai ter o mesmo diagnóstico, a gente pode ter o mesmo diagnóstico de um processo muito tradicional no Brasil, né, que é aquela lei para inglês ver, né, que era a produção de leis ali no começo do processo de independência do Brasil, né, já no Império Brasileiro, a produção de legislação anti-escravagista, que não era cumprida por ninguém, era apenas para mostrar para a Inglaterra que os pactos, os compromissos internacionais estavam sendo cumpridos. E, na verdade, não estavam. Então, assim, eu acho que esse é um caminho também. É tanto que tem até o ditado, né? Essa lei não pegou. Quem já viu lei não pegar, né? Mas aqui no Brasil a gente tem dessas coisas. Não, e na justiça tem muito, viu? Não é pouco, não. Na justiça tem demais. Vamos lá, pessoal. Vamos comentar aí a apresentação do professor Leandro, fazer sugestões aí de pesquisa, tá? Mas também para ir ajudando no debate, eu acho que vai ser muito interessante, sabe, Leandro, assim, entender um pouco na prática, que eu acho que um pouco do que o professor Luciano trouxe, como que essas dimensões da estrutura organizacional se aplicam aos tribunais, né? Quer dizer, eu acho que um pouco da estrutura dos tribunais, de comarcas, secretarias, entender um pouco para nós, seria interessante uma apresentação nesse sentido, que de alguém que se dispusesse, ainda que no médio prazo, para entender também, né, para nós que somos de fora, como é que funciona um pouco dessa estrutura, para a gente poder já ter uma noção e como que isso pode articular com essa modelagem, Leandro, que você desenvolve. Porque você já fez isso, inclusive, né? Esse trabalho é uma aplicação, mas eu acho que vale a pena entender com maior detalhamento como funciona essa estrutura no judiciário. Fazer um alinhamento, né? Todo mundo ficar na mesma... Um embasamento, digamos assim, né? Todo mundo ficando na mesma página sobre esse tema, né? Como é que está organizada a justiça. Acho que é bem importante. A gente pode pensar nisso. Eu acho que é bem útil mesmo. O Leandro acabou mostrando um fluxograma que eu preparei. Não é o que eu preparei, mas eu preparei algo semelhante na minha tese de doutorado. É um fluxograma. Deixa eu ver se eu recupero aqui. Que mostra um pouco enfim, da dificuldade, né, que é o modelo brasileiro, né? O modelo brasileiro é de uma complexidade e tal. Tanto no seu artigo aqui que... Tá, se vocês permitirem, eu posso compartilhar rapidinho aqui na tela, só para vocês perceberem o que eu tentei fazer. E é um trabalho incompleto esse, sabe? Que eu estou... esse aqui, ó. Isso está na tese. Em algum momento aqui. Se deu certo. Vocês estão vendo o fluxograma aí? Sim, chegou. Leandro, uma dica para você é o seguinte: você pode marcar, não sei se chama marcar, o quadrinho lá junto do seu nome. Quando você está apresentando, aparece um quadrinho junto lá de você, para apresentar um quadrinho. Você clica lá e aparece para você a tela que você está apresentando. Embora que desapareça os demais falando, né? Mas você vê o que está apresentando, né? É um pinozinho que chama fixar na tela, tá? Sim. Aí você pode olhar dentro do Meet se está funcionando bem.
Bom, então assim, ó, não é o momento para isso, a gente pode marcar um dia que eu possa apresentar, se o Chaves e Leandro entenderem que isso é útil e os demais também, a gente pode apresentar só esse quadro aqui e discutir esse quadro, né? Então, esse quadro, na realidade, não é bem o quadro da organização judiciária brasileira, é um quadro da organização do governo da justiça no Brasil. É diferente da organização, parece, mas não é igual, tá? Por exemplo, na organização judiciária, o CNJ não existe, porque, assim, do ponto de vista de decisão judicial, o CNJ não tem decisão judicial, é tudo administrativo. Então, isso aqui é um quadro administrativo, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que perceber é esse isolamento do Supremo. Né? O modelo brasileiro, eu tenho um artigo aqui de autores que mostram bem como funcionou isso. O modelo brasileiro é um modelo que poupa o Supremo de qualquer controle. O Supremo é um tribunal autossuficiente. Ele exerce realmente o que a gente chama na teoria clássica de autogoverno. Sobre ele não tem nenhuma influência, nenhum outro órgão, a não ser o Senado em impeachment. É a única coisa que tem. Então, assim, é um tribunal extremamente isolado e autônomo. Mas quando a gente coloca aqui em perspectiva o CNJ, aí você vê como vai seta para todo lado. Então vamos pegar aqui um tribunal, um tribunal do trabalho, ou um tribunal federal. Então você vai perceber que você tem aqui, tanto a Justiça Federal como a Justiça do Trabalho, tem conselhos administrativos. E esses conselhos também exercem, eles não exercem para cima controle, mas exercem para baixo. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho também. O Conselho da Justiça Federal, por exemplo, é muito pouco estudado. É um conselho que tem 60 anos. Portanto, não é um conselho que surgiu agora. O da Justiça do Trabalho surgiu recentemente, mas o da Justiça Federal tem 60 anos, foi criado em 66. E aí, veja, quantas setinhas chegam? Sobre um tribunal federal, influencia o Conselho da Justiça Federal, o CNJ. E sobre o juiz do trabalho, sobre um juiz federal, existe o controle, a supervisão do tribunal, do conselho e do CNJ. Então, veja, são 3 instâncias de controle sobre uma só autoridade. A gente até poderia acrescentar mais aqui, que eventualmente o Supremo tem algumas decisões administrativas que também atingem o juiz, mas é mais raro. Assim, veja só que é muito difícil quando a gente olha essa quantidade de setas falar em padronização, sabe, Leandro? Por quê? Porque há várias fontes de normatização. É o que o professor Joaquim Falcão, que é outro nome também, que a Mariana conhece, que é a Mariana Buquerque, entrevistou o Joaquim Falcão para o TCC dela. Mas é um sujeito muito ocupado. Mas ele tem um texto que ele chama isso de concorrência intrajudicial. Quer dizer, sobre o mesmo corpo, vamos dizer assim, você tem várias influências. E isso torna todo o problema complicado, porque você vai... Você imagina a complexidade dos regulamentos. O TRF tem regulamento, o TRT tem regulamento, o Conselho de Justiça Federal tem regulamento, o CSJT tem regulamento, o STJ tem regulamento, o TST tem regulamento, e tudo influencia aqui. Então, assim, é isso que a gente precisa pensar. Agora, quando a gente olha o TJ, aqui, ó, não sei se tem uma ferramenta aqui, deve ter uma ferramenta aqui de... será que é isso aqui? Deixa eu ver. Não, não. Quando a gente pensa no TJ, por exemplo, né, olha só, o TJ é isolado. Sobre o TJ, só influencia o CNJ. Só. Por isso que os tribunais estaduais, eles são um foco assim, de muita preocupação em termos de padronização, vamos falar aqui, para utilizar a apresentação do Leandro, sabe? Porque, e esse é o desafio que eu estou lançando para a Mariana, né? Como é que o CNJ controla 26 tribunais estaduais e um distrital? Que poder ele tem exercido? Porque eles são muito isolados. Eles são muito isolados, são autossuficientes demais. Não, então aqui o problema é a falta de controle. E aqui é o excesso. Você tem dois... Numa visão, não sei se eu estou tentando, não fiz compreender. De um lado, você tem corpos judiciais que sofrem com excesso de normatização. E de outro, você tem corpos judiciais que são muito isolados.
Então, o modelo brasileiro é extremamente confuso, extremamente complexo, não é para amadores isso aqui. Tá? Na versão final, inclusive, tem outras setas aqui que eu acabei colocando, porque aqui, por exemplo, aqui do CSJT vem para o juiz do trabalho diretamente, aqui não tem uma seta, eu puxei uma seta daqui para cá. Né? Mas assim, isso aqui a gente pode aprimorar, aliás, aqui daria até um trabalho, daria um artigo só para entender a concorrência entre o judicial, fazer uma exposição disso aqui, daria um trabalho, só isso aqui daria um trabalho. E muito interessante. Um trabalho que ajudaria todo mundo, né? A compreender a justiça. Desculpa até cortar, Luciano, mas só aproveitando. De fato, né, a gente que é de fora da justiça, a gente né, meio que se atreve a estudar a área, mas acaba que a gente não tem trabalhos que consigam mostrar para a gente esse funcionamento. Acho que é um excelente trabalho, inclusive, poderia ser feito. E olhando essa estrutura, assim, como, né, um leigo, né, na área judiciária, de modo geral, mas eu já vejo algumas potencialidades interessantes. Por exemplo, né, pensar a justiça do trabalho, eleitoral, militar, todos esses perfis, nós podemos fazer recortes populacionais e analisar não só por meio de estudos diagnósticos, mas também de prognóstico, né, usar de ferramentas de demografia, de projeção de população, mas projeção de população por segmentos, que é uma coisa que nós já comentamos aqui em outras reuniões, quer dizer, pensar os perfis de população do lado da demanda crescente num estudo de prognóstico para entender qual que é o comportamento por comarca e por unidades administrativas judiciárias, o crescimento desse público para cada um desses tribunais. Isso é uma coisa que eu vejo muito interessante na demografia. Por outro lado, eu acho que a gente precisa focar e definir um objeto ali, né? Quer dizer, de onde nós vamos partir, né? Quer dizer, a justiça do trabalho por exemplo, de mercado de trabalho, a gente tem vários estudos demográficos, inúmeros estudos demográficos e métodos para se fazer estudo diagnóstico e prognóstico sobre PEA, população economicamente ativa, população em idade ativa, enfim, por regiões, fazer esse mapeamento e projeção disso para a gente poder né, elaborar estudos sobre a demanda futura, inclusive futura para os tribunais. Eu acho que é uma das coisas que, para mim, é central. Eu concordo, professor Jarvis, só complementando, porque, assim, na justiça, a gente que é da área, percebe que cada uma desses perfis, no caso, cada uma das especialidades, elas têm suas peculiaridades. Então, a justiça, por exemplo, comum, ela tem um perfil totalmente diferente das demais, principalmente, não só na questão de recursos humanos, de pessoal, né, que ela comporta bem mais do que as demais justiças, como também a demanda, né? Quem é que procura essa justiça? E aí, dentro dela, a gente tem subdivisões, tem juizados especiais, que também comportam um outro perfil de jurisdicionado, né? Daquele que vai atrás da justiça para solucionar seus problemas. Então, é interessante essa questão do foco. E também, para complementar assim, essa questão que a gente está discutindo, eu acrescentaria que essa estrutura, ela também não é pacífica dentro da própria justiça. O poder do CNJ dentro do poder judiciário, né, dentro de todos os tribunais, ele também não é uma questão pacífica. Inclusive, o próprio CNJ, ele precisou ter seu poder definido pelo próprio STF, que seria o órgão máximo para definir as questões, porque simplesmente muitos tribunais de todo o país não estavam cumprindo algumas de suas resoluções, que aí é isso que o professor estava até falando, que meio que se complementa um pouco com o que eu pesquisei, né, essa questão de que o CNJ ele tem normativas, tem políticas que ele institui para que todos os tribunais do Brasil cumpram, mas por uma questão de que os tribunais se sentem autônomos, termina que essas políticas vão por água abaixo e não são cumpridas. Então, além dessa questão que o senhor falou, né, é interessante também saber esse outro lado, assim, da estrutura do judiciário e do conselho, do CNJ, que tem esse papel importante perante o judiciário, mas que muitas vezes não tem sido respeitado pelos tribunais. Queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Mariana e para a Luciana. Existe alguma sanção para algum tribunal na hora que ele não cumpre a política do CNJ, por exemplo? É o que a gente vai procurar saber. Em tese, o descumprimento deveria implicar responsabilização
do presidente do tribunal, enfim, dos administradores do tribunal. O que a gente quer pagar para ver se isso aconteceu? Essa, eu acho que foi a sacada que a gente teve ontem, conversando aqui em casa. Porque, assim, se a gente não investigar isso e não desnudar, porque todo o trabalho de pesquisa, na verdade, quer colocar luz sobre algo que está na opacidade, né? Um senso comum opaco, né? Todo trabalho de pesquisa visa furar o guarda-chuva do senso comum. Então, assim, as pessoas acham que o CNJ existe, está tudo sendo cumprido, e o CNJ... Por exemplo, o CNJ faz uma coisa muito legal, que é o seguinte: toda vez que tem um juiz envolvido em um escândalo, o CNJ disse: já mandamos instaurar um processo. E aí um sujeito fez uma pesquisa outro dia para produzir uma reportagem, foi o seguinte: tudo bem, ele instaura o processo muito rápido, mas quase nenhum processo dá em nada. Daqui a um tempo, quando a coisa esfria, eles arquivam. Então, na realidade, a rapidez para abrir o processo não significa nada. O que importa é saber se... Só que o pessoal esquece, né? Então, alguém resolveu, peraí, deixa eu pesquisar aqui e ver quantos foram punidos. E aí, quando você vai ver, quase ninguém foi punido. Então, isso mostra um pouco da cultura jurídica brasileira, que é uma coisa que nós não podemos abandonar. Tudo tem a ver com isso. Aqui no tribunal, nós recebemos uma professora da área de logística para trabalhar o planejamento de estratégia do tribunal, a estratégia do tribunal. E tudo que ela falava, eu dizia: isso não vai funcionar aqui. Não, mas isso não vai funcionar aqui. Por quê? Porque você tem que entender a cultura organizacional do judiciário, que é uma parte da cultura jurídica, né? Nem tudo funciona dentro de parâmetros de governança. Nem tudo segue o certo. Por quê? Porque o certo tem que observar a política. Há política dentro do tribunal, né? Política no sentido de escolhas. Às vezes não quer aquele resultado. O trabalho de Mariana, o TCC, que ela vai apresentar na semana que vem, mostra um pouco isso. O que é a política de mudar, de valorizar o primeiro grau? Retirar funcionários dos tribunais, dos gabinetes dos desembargadores e mandar para as varas, onde tem muito mais processo e muito mais serviço. Ora, do ponto de vista organizacional, é uma política pública que é deitada sobre uma obviedade. Você tem que mandar mais gente, não tem mais serviço. Mas do ponto de vista da política, da cultura jurídica e da política organizacional do tribunal, não funciona assim. Porque você tem que tirar o desembargador da zona de conforto. E ele é mais antigo na carreira, ele exerce o poder disciplinar sobre os juízes, é ele quem decide sobre o orçamento do tribunal. Aí, quando você vai entender a lógica dos tribunais, você vai perceber que não é tão simples assim. E aí, quando a gente foi ver o seguinte, a política de 2014, né, quando a gente olha, ela começa em 2014, mas quando a gente olha hoje, 2021, o TJ não cumpriu nenhum milímetro dessa política. Zero. Né? Aí agora há pouco, recentemente, a associação fez um processo lá no tribunal, mas não deu em nada ainda. Pelo menos até onde a gente pesquisou, né, Mariana? Até onde terminou o trabalho dela. Então, quando a Mariana apresentar na sexta-feira, vai ficar isso bem claro. Nem sempre os padrões de governança são seguidos, tá? Esse é um problema. Deixa aí para a Mariana complementar. Além dessa questão da punição, eu estava pensando aqui em outro aspecto, porque essas políticas públicas do CNJ, essas normatizações, elas são reconhecidas como lei. Então, teoricamente, se é uma lei normativa, né, uma lei ordinária, elas precisam ser cumpridas. Então, por exemplo, um tribunal ele pode instituir uma normatização interna para ele, sendo que essa normatização, né, com a resolução, por exemplo, ela não pode ir de encontro, ela não pode ser contrária ao que o CNJ, por exemplo, instituiu, porque como as resoluções do CNJ, elas têm uma eficácia, uma hierarquia maior, não sei se estou conseguindo ser entendida, enfim, como elas têm essa força de lei, elas não podem se chocar, né? Porque senão você teria uma lei descumprindo outra lei. Então, no campo mais da norma, e não tirando um pouco, né, desse aspecto de sanção, de punição de quem cumpre ou não cumpre, existem mecanismos no direito que a gente pode se utilizar para poder tentar, por exemplo, tornar uma normativa de âmbito regional, de um determinado tribunal, por exemplo, como ilegal por descumprir aquela outra lei.
Na prática, eu não tenho muita experiência, mas não acontece de uma forma tão frequente. Enfim, teoricamente, entendendo que as normativas do CNJ elas têm essa força de lei, elas não poderiam ser descumpridas. E também não se pode normatizar de uma forma diferenciada do que prevê a normativa do CNJ. Inclusive, o professor sabe também, teve uma resolução do CNJ que era sobre cargos comissionados de parentes, no caso, me perdi aqui o termo, professor, como é o nome? Nomeação de parentes, que enfim, é proibido. Nepotismo, isso. O nepotismo, exatamente. Então, teve uma resolução do CNJ que foi instituída para justamente vedar o nepotismo, para que os tribunais não permitissem essa prática, que era bastante comum até então. E aí, essa resolução ela foi para o STF, no caso, porque estava tendo muita discussão que alguns tribunais não queriam cumpri-la. E aí chegou no STF essa questão para que o STF decidisse, e aí foi justamente com essa questão do nepotismo que o STF reconheceu que as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, elas têm força de lei e elas devem ser cumpridas por todos os tribunais. Enfim, o embate é bastante assim entre o que o CNJ institui e o que cada um dos tribunais quer cumprir, quer estabelecer para seus próprios tribunais, mas, teoricamente, eu entendo que, como o próprio STF já reconheceu, que as políticas do CNJ, elas têm força de lei, elas devem ser cumpridas. Muito interessante essa fala, Mariana. Pode falar. Desculpa, Jarvis, pode. Vontade, pode ir. Não, eu ia comentar que, assim, pelo menos minha visão pode estar limitada no primeiro momento, é natural também, que tem algumas limitações. Eu penso muito essa discussão nossa com a questão da taxa de congestionamento, né, que tem nos tribunais, e principalmente nos tribunais estaduais, e tem o lado da oferta, toda essa questão que você coloca, Mariana, da estrutura, da política mesmo, de medidas que podem ser implementadas, olhando a parte da estrutura organizacional, o meu lado, ao lado da demanda. Eu acho que antes da gente tentar fazer a interseção de tudo isso, eu acho que os primeiros trabalhos que a gente pode estar realizando são trabalhos um pouco até separados mesmo, para a gente começar, mas com um eixo norteador, que seja um pouco uma discussão que a gente define, exemplo, essa questão de taxa de congestionamento, né? Quer dizer, a demografia vai começar a mapear as demandas de população, o crescimento disso, pelas unidades administrativas do judiciário, mas sem ainda discutir, né, Luciano, assim, as questões de a estrutura organizacional e dos tribunais, dos cargos, acho que não é isso, acho que a gente começa cada um, né, a gente montando pequenas equipes, montando trabalhos um pouco separados, eu na parte da demografia tem essa coisa da demanda, fazer com o Pedro, a gente pode absorver mais alguém, e depois a gente tenta correlacionar essas visões, né, essas dimensões, acho que porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não vou só concluir assim com mais um, são tantas questões, eu não vou ter o determinismo de achar que a questão da demanda, desse congestionamento, dessa crise que tem em relação à resolução de processos, tem uma relação apenas com a questão do crescimento da população, não é só isso, quer dizer, se pensar no tribunal do trabalho, vai ter outras questões como a formalização do emprego, informalidade, questões de crise, vai ter outros aspectos que a gente vai ter que considerar. Tribunais relacionados a crimes, quer dizer, eu trabalho no Observatório da Violência, então a gente tem uma tendência do crescimento dos crimes, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, com dados atualizados desse observatório, que é o óbvio, o Observatório da Violência que eu trabalho, que a gente tem que levar em consideração para um certo tipo de tribunal. Então, as fontes de dados são diversas, a gente vai poder estratificar a população por característica, que aí, para concluir minha fala, Mariana, é o que você falou no início, você tem perfis, né, de um público que procura esse serviço judiciário, né, e é isso que a gente vai controlar, não é só o crescimento da população por si, é lógico que não, mas qual é a população escolarizada, a gente tem que entender esse perfil, e aí eu acho que uma das demandas que a gente vai ter próximas é entender também o que a gente tem de informação primária, assim, própria do judiciário, né, quer dizer, de dado secundário, ou, né, acho que é dado secundário, de base de dados que seja acessível para que a gente possa entender esse perfil desse público. Tem várias questões ali, vamos lá. Pegando esse gancho, eu não estou com a câmera ligada, porque a internet aqui está um pouco falha, mas muito interessante a apresentação do professor Leandro, e eu tive uma dúvida, mas eu acho que por ser leigo, a gente está aprendendo agora, né? A gente está iniciando agora, que você fala que é um tribunal
de um estado brasileiro nesse trabalho. E aí você coloca uma amostra de 687, acho que foi isso. A minha pergunta é que eu fiquei, é uma pergunta de curioso e achei bastante interessante, se esse perfil, esse perfil se mantém em relação às diferentes comarcas. Sabe, se você estratificasse por várias comarcas, esse perfil se manteria? E se o perfil, por exemplo, de escolaridade, até que ponto o perfil de escolaridade, de idade, influencia também nesses resultados? Eu acho que é uma coisa assim que eu fiquei bastante curioso, sabe? E aí eu queria ouvir assim, a opinião, se isso influencia ou não, se as comarcas mantêm um padrão ou não. É isso, mais ou menos isso. Na verdade, Pedro, a gente tem até os dados para analisar dessa forma, mas na pesquisa, no primeiro momento, a gente não fez. Mas eu acredito que a complexidade, ela é inter e intratribunal, eu acho. Acredito que se a gente for olhar cada comarca, a gente vai ter um critério diferente, um formato diferente. Até tem um outro trabalho de outra orientanda, que a gente estudou um pouquinho sobre a questão de desempenho. E aí a gente fez algumas relações sobre a relação com idade, com gênero, com faixa salarial, e aí para identificar como é que isso vai impactando no desempenho da forma que a gente mensurou. Posso até ver para a gente trazer em uma outra discussão esse trabalho também, mas é bem interessante. Mas nesse momento ainda não tenho essa resposta, porque a gente de fato não fez esse recorte, mas olhando de fora, sim, acredito que a gente teria variações diferentes, sim, em cada uma. E isso, acho que a gente já chegou na hora, mas eu só queria acrescentar um ponto, né, da discussão que a gente estava tendo. Eu até coloquei lá no grupo um print da taxa de congestionamento, né, e quando a gente olha, a Justiça Estadual é a que tem a maior taxa de congestionamento, né? E aí, não sei se coincidentemente ou não, é a que tem a menor também unidades de controle, né? Enquanto as demais tem ali CNJ e a Justiça Estadual não tem. Não sei se isso tem alguma relação, mas de repente pode ser uma premissa importante aí para a gente partir. Uma variável, são variáveis que a gente precisa investigar. Bom, pessoal, alguma consideração mais sobre o trabalho que o Leandro apresentou? A gente já deu nossa hora. Achei ótima discussão, viu? Eu também. Parabenizar o professor. Parabenizar o Leandro. Acho que foi uma ótima discussão, considerando que o grupo é pequeno, né? Eu achei que a discussão rendeu bastante. Bom, é o seguinte, eu coloquei uma proposta de alguns eventos até o começo de março, tá? Tá no grupo, a gente vai conversando lá. Teríamos na sequência a Mariana, depois eu estou me escalando para falar sobre essa estrutura organizacional do judiciário, da estrutura do governo, mas esse dia 5 de fevereiro pode ser que a gente consiga o professor Gustavo Raposo, lá da UFC, para falar para a gente, tá? Depois, no dia 12 de 19, eu estou sugerindo uma pausa, porque é sexta-feira de carnaval, e depois da sexta-feira, logo depois do carnaval. A gente poderia fazer uma pausa nessas 2 semanas, e retomaríamos no dia 26 com a expulsão do professor Javes, e no dia 5 de março eu estou agendando aqui a apresentação de Régia, apresentar o artigo que a gente escreveu junto aí, que tem a ver com a pesquisa dela de pós-graduação. Daria tempo aí para a Régia preparar uns slides, né, para ela se organizar aí com a turma toda em casa, né, com a criançada, que não é fácil. Aqui, enquanto a gente falava, todos passaram por aqui, perguntaram alguma coisa, saíram, subiram, desceram aqui do prédio, que a câmera não capta que eu coloco para trás, né? Se colocar a movimentação aqui em casa, é uma festa. Bom, se todo mundo estiver de acordo, a gente pode ir conversando no Zap, mas seria isso por hoje. Eu acho que o cronograma está ótimo. Beleza.